Bom dia, pessoal. Bom dia, galera. Estamos hoje aqui no último dia do Tech Summer Camp, primeira edição. E hoje nós vamos falar sobre a parte comportamental do currículo, das redes sociais para emprego e da parte comportamental em entrevistas de trabalho, seja ela presencial, seja ela online. Virtual, exato. Então, nós estamos com a Delaine Costa, ela é especialista nessa área, é uma pessoa competentíssima para falar desse assunto. Apresente-se para nós, querida. Eu vou usar os óculos, fico refletindo aqui na gravação, mas é melhor para eu enxergar, né? Okay. Bom dia, pessoal, tudo bom? Espero que vocês tenham percorrido toda essa semana de bastante conteúdo aqui. E vou trazer um assunto bem legal, acho que vai ser de grande proveito de todos. Vamos falar sobre currículo, sobre redes, sobre entrevistas e um pouco sobre cada um de nós, né? Acho que tudo isso permeia o nosso mundo e estou muito honrada aqui com o convite da Lidiane e do Adriano. Acho que a Unimble realmente nos torna invencíveis. Tem muito conteúdo para compartilhar aqui. E essa primeira versão do Tech Summer Camp realmente está sendo um sucesso. Vamos lá, Lidiane? Podemos começar? Vamos. Está habilitado para você compartilhar já o teu conteúdo. Tá joia. Vou compartilhar aqui com vocês para ir norteando a conversa. E a gente vai trocando aqui experiências e conversas entre eu e a Lid, para que vocês possam aproveitar o melhor desse conteúdo, tá bom? O que a gente vai falar hoje aqui, né? Olha, o compartilhamento caiu. Só um minutinho, quem sabe faz ao vivo. Vamos lá, que hoje a gente está bem aqui. Vamos lá. Para quem acordou sem energia em casa, já está ótima a internet funcionando. Está enxergando, Lid? Estou conseguindo, tá aparecendo aqui certinho. Show de bola. Então, o que a gente vai falar aqui, né? A gente vai falar... Gente, está caindo toda hora. Espera aí. Caiu de novo. Bom, o que a gente vai falar, deixa eu começar a conversar com vocês para não ficar, né, perdendo tempo aqui, porque o assunto é quente. A gente vai falar sobre currículo, mas não é só, eu brinco que assim, sobre CVs. Não é sobre só o currículo, né, pela questão da própria sigla, mas eu falo que o currículo ele nos proporciona conexões vitoriosas. Então, tem tudo a ver, né, o CV com essas conexões que a gente compartilha aqui no mundo e no dia a dia. Então, deixa eu tentar aqui novamente compartilhar, fechar. Foi? Foi. Uhum. Perfeito. E aqui, o que a gente vai falar, né? A gente vai falar sobre o tripé, são 3 situações. O currículo, a entrevista e as redes. E aqui eu não trouxe redes sociais. Por quê? Porque isso vai além dessa questão das redes sociais. Mas esse tripé, ele faz com que realmente você busque e almeje cada vez mais novos desafios, novas vagas, e consiga também, né, atingir o sucesso que a gente tanto busca na vida pessoal e na vida profissional. Mas tem um item ao redor desse tripé que ele é essencial. O que é? Falar sobre você. Porque é você que vai estar realmente orbitando, esses 3 pilares vão estar orbitando ao seu redor, e se você realmente não souber o que você quer, quais os seus objetivos, tudo isso aqui cai por terra. Então, quando a gente fala sobre questões relacionadas à busca de uma vaga ou, né, um melhor patamar no ambiente profissional, eu trouxe alguns dados interessantes aqui permeando esses três pilares para que vocês consigam tangibilizar a importância de tudo isso. Hoje, 30% dos recrutadores demoram em média de 6 a 10 segundos para descartar um currículo. E aí você não vai para a entrevista.
Por que é tão importante, então, focar nessa questão do currículo? Porque é ele o seu cartão de visitas, é ele a entrada para um segundo passo, que é a troca de informações com os recrutadores ou com os próprios gerentes das vagas, etc. Essa é uma fonte de pesquisa da Cato, ela é recente, e, inclusive, foi feita com mais de 400, foram centenas de recrutadores para que realmente fizessem esse estudo. E aí a gente vê, inclusive, eles capturaram o tempo gasto, em média, de um recrutador para avaliar o currículo de alguém. Então, o que a gente quer é esta fatia aqui, em mais de 1 minuto, 21% apenas. Então, é a fatia rosa. Agora, quando você olha a fatia rosa claro e esta aqui, são de 11 a 29 segundos, ou seja, mais da metade não chega nem a 29 segundos para descartar um currículo. Então, se são uma vaga com várias pessoas sendo, né, concorrendo com você, então é importante que realmente o seu currículo seja atrativo. Quando a gente olha a questão de tempo, de tamanho exato e tudo mais, essa aqui é uma pesquisa recente de 2022, que traz falando que 77% dos empregadores hoje dizem que os trabalhadores experientes não devem utilizar mais aquele currículo de uma página. Por quê? O que mudou, né? Depois dessa grande mudança de mercado, de home office, etc., quando você tem a experiência, é bom que você coloque no currículo. Então, o que é que você deveria fazer? Em média, um currículo de 2 páginas hoje. Dá em torno de umas 600 palavras ou mais, mas são 2 páginas, de 1 a 4. Por que fazer isso, né? Primeiro, porque é o que o seu concorrente não está fazendo. Então, você já está com uma informação privilegiada, porque quem está fazendo de uma página, às vezes vai ser descartado dentro daqueles 29 segundos ali, e você fica porque vai despertar o interesse do recrutador. E segundo, que realmente é o que tem despertado essa busca pelas pessoas, por quem está recrutando, pelo interesse em realmente saber ali quem é que ele vai selecionar com o melhor conteúdo, com o melhor, que tem mais a ver com a vaga que está sendo disponibilizada. E um outro fato legal é a questão, por exemplo, do LinkedIn, porque muitas das vezes as pessoas, não vou fazer o perfil, e outras, não sei fazer, vou deixar lá escrever tudo o que eu tenho. Entre um perfil extenso e não ter um perfil no LinkedIn é essencial também para você ter maior probabilidade de ser chamado para uma entrevista. Então, isso é muito interessante para que a gente possa direcionar esforços no que realmente tem que ser tangibilizado, né? Para que a gente possa levar realmente o nosso conhecimento para o mercado. E como resultado da pandemia, isso mudou também o tipo de entrevista. Então, com a questão não presencial, 84% hoje está sendo feito, as entrevistas estão sendo feitas por telefone, e 85%, às vezes, por vídeo. E alguns processos seletivos, inclusive, pedem que você grave um vídeo no seu celular, se apresentando, e encaminhe para a empresa. De acordo com aquilo ali, é que eles vão fazer um primeiro filtro. Então, isso são dados, são poucos dados, mas que trazem, e dados bem atuais, que trazem realmente esse olhar de como está o mercado. E são empresas que fazem isso durante todo o ano, usando inteligência artificial por trás dos processos de recrutamento e seleção, para que realmente possa nos amparar e falar, e agora, né? O que eu faço para conseguir aquela vaga? Então, falando sobre você, qual que é o primeiro passo, o passo principal para a gente atacar aqui em prol da vaga? É a questão realmente do currículo. Mas fazer currículo não é um pouco antigo, não é muito estranho e tudo mais? Não, o currículo, ele não é simplesmente, imagine que não é aquela questão da folhinha de papel. A questão do currículo é você olhar para dentro, você olhar para o que você quer como objetivo, e realmente desenhar o seu plano ali. E quando você realmente faz esse trabalho focado no seu melhor currículo, você está trabalhando a sua melhor versão. E quando você leva a sua melhor versão, mesmo que dê errado, entre aspas, uma entrevista ou um trabalho, você sabe que você deu o seu melhor.
Então, você realmente quebra a objeção de achar que foi por incapacidade, foi porque realmente nem tudo vai dar match. Então, quando a gente fala de currículo, o essencial é, eu brinco, né, e separo aqui, a preparação. Por quê? Porque fazer currículo dá preguiça. Só que aí você tem que trocar a preguiça pela predisposição. Porque senão não vai ser o melhor, né? E, Lid, fica à vontade de me interromper quando você quiser, tá? Claro. E aqui a gente, para não ficar falando aqui sem parar, porque se deixar eu vou até amanhã. Eu adoro esse assunto. E acho que aqui nessa questão de preparação, o que realmente os pilares principais é realmente você se dedicar, parar para fazer esse trabalho consigo mesmo. Você vai ter que escrever seu mapa profissional e fazer as perguntas sobre si mesmo. Porque senão a gente vira, né, a Alice no País das Maravilhas, que pergunta para o gato para onde eu quero ir. Qualquer lugar. Então, assim, se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Então, se você não sabe qual vaga que você está buscando, qual o objetivo realmente profissional, qualquer vaga vai surgir aí, bater na sua porta, e muitas das vezes você vai estar em um local que não é o que você quer, não é o que você busca. Então, você tem que fazer essas perguntas, você tem que trabalhar essa questão do mapa profissional e coletar dados a respeito do profissional que você é. E isso tem uma coisa, desculpa te interromper, mas tem uma coisa assim, eu como uma pessoa que contrata, quando eu pego um currículo que ele está bem estruturado, que ele está organizado, que as informações estão claras, que, assim, eu olho para aquele currículo e penso, poxa, a pessoa, ela claramente se preparou, estudou ela mesma para colocar as informações nesse currículo. E se ela teve essa preparação no currículo, ela vai ter essa preparação de dedicação se eu contratar ela, sabe? Essa primeira impressão do currículo pode não ser algo assim consciente, mas passa no inconsciente para a gente, tipo, opa, essa pessoa aqui, ela tem um currículo de qualidade, então notoriamente ela vai exercer a função dela com qualidade na minha empresa. Então, já é um fator a mais para mim considerar na hora da entrevista ou na hora de separar esse currículo para fase posterior, né? Perfeito, perfeito, porque é o cartão de visita. É como se você estivesse chegando ali e todo mundo, a sua aparência tangibilizada no papel. Isso. É o seu cuidado. Então, ali, o currículo ele transmite muito e fala sobre você. Então, assim, você não vai para a festa, né, todo sem usar o traje específico para a festa. Você quer ser chamado para dançar? Então, vamos lá, vamos realmente liberar aqui espaço na vida para poder realmente colocar aqui dentro do currículo as melhores estratégias para que você gere esse interesse do recrutador. Isso também para o currículo físico, aquele que você entrega numa folha, que hoje em dia é raro até a gente receber currículo físico, mas tanto no currículo físico quanto aquele que você envia no online também, né? Trabalhar a qualidade nos dois. Uma coisa, eu não sei se você vai falar, acho que você vai falar nisso para frente, mas assim, tem uma coisa que eu percebo muito no formato do currículo que eu recebo. Quando o currículo é PDF e quando ele é Word. Eu tenho, assim, porque ele muda muito a formatação, às vezes, quando você abre no Word, quando você não exporta em PDF, eu tenho um negócio, assim, quando eu recebo currículo em Word, sabe? Eu não sei se isso é uma chatice minha, não sei se isso tem alguma coisa a ver. Não, até que não, mas a questão não custa nada você pegar o Word que você fez o currículo e imprimir ele no próprio computador em PDF para encaminhar. Porque fica mais fácil. Para quem está recebendo, não fica, porque você abre o Word, ele pode desconfigurar, dependendo da versão do usuário. É isso. E eu falo que assim, hoje existem inúmeras situações, a gente vai até passar um case aqui, que existem vários, por exemplo, modelos, você faz um currículo hoje no Canvas, e aí você vai olhar e falar, eu vou usar esse modelo, é tão lindo, tão colorido, vou colocar minha foto e tudo mais. O que vale é o conteúdo. Então, o case que eu vou mostrar aqui é justamente assim, vai no clean, vai no objetivo e vai no que você realmente tem que mostrar. Ninguém vai escolher
Óbvio, existe uma questão de vieses inconscientes aqui que a gente, como ser humano, possui. Mas quando você vai no clean mesmo, no básico, bem feito, bem estruturado, isso muda o jogo. Então, acho que isso é o que mais colabora, né, com o seu sucesso no recrutamento. E aí eu separei aqui 7 blocos especiais para a gente montar esse currículo, mas por quê? Porque é a fase de coleta de dados que é importante para que você depois tenha um currículo gigante e a partir deste seu material, esse material sobre você, sobre sua jornada, sobre a sua vida, você possa fazer os currículos personalizados para as vagas que você deseja. Essa é a estratégia. Então, como é que a gente vai montar esse primeiro passo? A gente vai fazer esse mapa profissional. Dividir em 7 itens e qual é o primeiro deles, o objetivo. Qual que é o cargo que você está buscando? Qual que é o salário que você está pretendendo? E aí você está querendo buscar uma manutenção no sentido, eu quero trocar de empresa, mas continuo, quero ser analista sênior, estou buscando o mesmo patamar profissional. Ou não, eu estou indo aplicar no mercado porque eu quero um upgrade na minha carreira, eu quero agora ser líder, ser gerente, então, assim, você vai fazer essa diferenciação. E aí você vai pegar a folha de papel mesmo, bloco 1, e vai colocando os itens sobre o que você deseja, qual é o cargo, qual que é o salário, se é o mesmo salário de hoje, quero mais, pesquisar salários de mercado, e isso faz, você não está montando de novo, não está montando o currículo, estou fazendo coleta de dados sobre mim. E aí esse primeiro objetivo ele é essencial, porque ele vai nortear aonde eu quero chegar. Como segundo bloco, a gente vai lá e fazer, agora eu vou alinhar e levantar as minhas competências. Mas quando fala competências, não sei o que eu coloco e tudo mais. Eu coloquei aqui algumas perguntinhas básicas no sentido de te ajudar a levantar essas informações. Quais são as características que levam você a fazer um bom trabalho? Eu sou organizado, eu tenho realmente atenção aos detalhes, eu consigo fazer relatórios muito bem, eu sou muito analítico. E aí, tem dúvidas sobre competências? Vai no Google, pesquisa competências, vai lendo sobre elas e fala quais essas que eu tenho. Quais são essas competências minhas que eu me diferencio em relação ao mercado? Se eu já trabalhei, porque pode ser que pessoas não tenham experiências aqui, eu estou saindo da faculdade agora, é o meu primeiro trabalho. Ok, mas dentro da faculdade, você fez trabalhos em equipe, você fez alguma apresentação, você trabalhou no diretório acadêmico, tem N situações de vida que vão te trazer fatos que você consegue puxar essas características e essas competências suas para depois inseri-las no currículo. Como terceiro bloco, resultados. Ninguém vai contratar uma outra pessoa porque ele é lindo e só fala super bem. O que ele traz de resultados? Então, quais os resultados concretos que você já obteve na sua carreira? Quais as metas que você atingiu? Olha, fizemos um projeto de vendas e batemos 1 milhão em vendas e faturamento na empresa no ano. Então, tem que trazer resultados muito mais concretos e iniciativas que, às vezes, você gerou e que trouxeram resultados positivos para a empresa que você atuou, para o grupo que você trabalhava. Mas eu saí também, de novo, né? Não tenho experiências, não tenho resultados. Será mesmo? Será que você não conseguiu liderar um time dentro da faculdade de 10 pessoas que ganharam um prêmio X num determinado jogo? Então, tenha motivação. Conseguimos fazer testes, né? Desenvolvemos um aplicativo em 1 semana. Então, assim, tem coisas que você vai trazer e existem resultados. Ninguém fica sem resultado na vida. Todo mundo tem resultados positivos para colocar. Justamente por isso que a gente está nessa preparação, para fazer essa prévia aqui e avaliar na vida quais esses resultados que a gente tem. Quarto bloco, resumo.
Esse resumo é uma partezinha que tem no currículo, a gente vai ver depois, mas é uma parte que te conta um pouco sobre você para o recrutador. E esse resumo ele tem que ser objetivo e curto, mas ele tem que ser assim, matador. Porque ele, muitas das vezes, nesses 6 segundos, o recrutador bate o olho e leva, nossa, peraí, isso me interessa, deixa eu saber mais sobre essa pessoa. Ele muda essa situação, porque aí o recrutador não vai ler inicialmente todo o currículo de todo mundo. Mas aquilo ali chamando a atenção, ele já separa do lado e fala, esse aqui eu vou olhar com mais cuidado. Então, quais são os principais marcos da sua carreira aqui nesse resumo? Quais as realizações importantes que você teve? E aí você vai falar, se eu tenho forte experiência em metodologias ágil, com participação do projeto X, 14 anos de experiência na carreira tal, formação. São grandes marcos estratégicos, mas que tenham a ver com a vaga, com aquele objetivo que você escreveu lá no início. Por isso que isso aqui tudo é uma engrenagem, são blocos que a gente está fazendo para que a hora que colocar, a gente apertar o play, tudo funcione para que você consiga realmente o segundo passo da entrevista, de chegar, né, à contratação pela empresa, pelo recrutador que você busca. Quinto passo, palavras-chave. Hoje isso é essencial para você trazer para um currículo, e em especial quando quando você vai colocá-lo em redes. Por quê? Porque a maioria dos processos e dos programas de recrutamento e seleção, eles buscam essa questão usando inteligência artificial, usando algoritmos que vão permear aquelas palavras-chave usadas. Então, quais são essas principais usadas pelos seus próprios concorrentes? Quais são as principais que têm a ver com os seus conhecimentos e com as suas experiências? Então, isso é importante também trazer e colocar essas palavras dentro do seu currículo para que isso chame a atenção e faça como que você seja encontrado pelos programas de recrutamento e seleção. Sexto bloco, requisitos. O que são requisitos? São, em geral, aqueles critérios que na própria vaga vem descrito. Então, você vai ter que olhar e falar o que a vaga está pedindo. O que este objetivo que eu quero, em geral, no mercado, exige? E quais os que eu atendo? Ah, exige formação XPTO, né? Exige formação em direito. Ah, eu tenho formação em direito. Ah, exige inglês fluente. Ah, eu tenho inglês fluente. Ah, exige a certificação. Ah, exige que tenha tirado a OAB. Ah, eu não tirei a OAB ainda. Então, eu já olho para todas essas vagas do mercado e falo, ah, caramba, talvez eu realmente precise passar primeiro na OAB para ir para esse passo. Então, isso vai te dando esse direcionamento, esta pesquisa de mercado. Certificações também, porque para determinada vaga, não, eu tenho que ter certificação do PNP, eu tenho que ser Scrum Master, é uma certificação que eu vou precisar. Então, é olhar o que está precisando. Determinadas vagas falam, tudo bem, mas você tem que ter carteira B e carro próprio. Então, assim, são situações, inúmeras situações, mas você tem que dar uma olhada no que essa vaga que você está pretendendo aplicar exige e definir quais esses requisitos que você atende. E o sétimo bloco, que é realmente um dos mais importantes, que é a questão da jornada. Quais as empresas, né, que você trabalhou? Os benefícios gerados pelas suas habilidades e as realizações e resultados concretos. Ah, mas eu já coloquei resultados lá. Ok, mas aqui é conforme a jornada que você obteve. Então, aquele lá foi um macro, que vai ser os principais. Aqui, quando você vai colocar a sua jornada, fala, trabalhei na empresa 1. Na empresa 1, eu gerei esses benefícios. O que eu fazia mesmo lá? Fazia isso. Nossa, teve essa experiência. E isso aqui é você. Ninguém mais vai poder dizer para você ou trazer essas informações, a não ser você mesmo. Então, quais são essas realizações? É fazer aquele trabalho de lembrança mesmo, buscar na mente quais as melhores experiências que você teve em cada uma dessas jornadas profissionais. Ah, mas eu já estou no mercado há 30 anos, eu vou ter que colocar tudo? Não. Sempre vai buscar aqui coisas que tenham a ver com a vaga que você pretende. Imagina que você está fazendo uma transição de carreira e mudou de carreira.
Ah, eu trabalhava e era farmacêutico, agora eu estou trabalhando com tecnologia. Você não vai precisar de colocar lá a sua jornada. Ah, eu trabalhei no grupo farmacêutico X, no grupo farmacêutico Y. Não precisa. A não ser que o que você exercia lá tenha a ver com a jornada e a vaga que você pretende. Imagina que você trabalhava no grupo farmacêutico, mas você teve alguma experiência lá em tecnologia. Então, aí você coloca grupo farmacêutico, experiência e o resultado desta tecnologia, desta questão que tem a ver, que faça esse match com a vaga que você está buscando. É muito importante, gente, acho que assim, eu já falei, inclusive, aqui mais de uma vez, mas é essa questão realmente de uma coisa tem que conversar com a outra. Não coloque questões relacionadas, olha, eu estudei na escola municipal do primário. São coisas básicas que eu estou falando, mas eu recebo currículos assim, ainda hoje. A Lidiane também deve receber aqui. Então, assim, são pequenos detalhes que a gente precisa prestar atenção. Porque não tem como a gente virar e falar assim, cara, a pessoa não se a primeira impressão que dá é a pessoa não se dedicou. Tinha o currículo lá, com tudo que tinha, pegou e mandou. E isso não funciona. Se você está fazendo assim, aplicando e mandando currículo para 100 vagas, ninguém me chama, preste atenção nisso. Porque se você não fizer o currículo realmente alinhado ao que a pessoa pegou, se coloque no lugar do recrutador. Se você pensar assim, você contrataria algum profissional para fazer um serviço na sua casa que cuidasse de tudo? Eu quero contratar um jardineiro. Aí mandou lá o cara e te indicaram um cara que ele faz obra, né, usa, sei lá, martelo, é cozinheiro, é isso, é aquilo. Você olha e fala, nossa, mas porque eu preciso, acho que, né? Se ele mandar só a parte da jardinagem, você vai olhar e fala, nossa, aí realmente deu match aqui. Agora, o cara faz tudo, eu mesmo falo, isso aqui é o marido de aluguel, né? Então, assim, não tem problema você ter várias experiências e saber muitas coisas. Graças a Deus, nós temos isso, né? A gente tem muitas experiências, muitas coisas para colocar. Mas para a vaga, leve o que a vaga está pedindo. Você tem que fazer o trabalho contrário. Não é sobre você ir lá e despejar informações. É sobre o contrário, o que realmente estão pedindo que eu consigo atender. Aqui, depois de toda essa coleta de dados, enfim, vamos para a arte final. Mas eu não estava montando meu currículo? Não, né? Eu estava coletando todos esses dados sobre o protagonista aqui do assunto, que é você. Então, coletou todas essas informações, a gente vai partir, então, para a arte final. Por quê? Mapeamos, montamos já vários blocos, aí a gente vai agora para um processo de enxugar e revisar. Por quê? Eu vou pegar todos esses blocos de informações e falar, isso tem a ver, faz sentido, não faz sentido? Porque o primeiro passo ali naqueles 7 blocos é sair colocando coisa mesmo. Tudo que você lembrar, tudo que tem a ver, vai colocando, vai despejando e digita tudo que der. Aí agora você para e fala, deixa eu olhar dessas informações aqui, realmente extrair. Mas eu faço, já estou cansada. Gastou 4 horas naquele outro lugar, porque realmente, assim, para fazer bem feito, você vai gastar tempo. Mas é tempo para você. Se você não tem tempo para priorizar, um tempo para você, para escrever a sua melhor versão, o recrutador não vai conseguir extrair isso, né? Se não tiver tudo na mão dele, com apenas 30 segundos de avaliação no máximo, em média. Então, enxugue aquilo e vai revisar. O que é uma dica? Não revise no mesmo dia que você fez e não enxugue no mesmo dia que você fez. Deixe para um outro dia, para um outro momento. Eu fiz tudo isso, despendi amanhã, eu decidi, sábado de manhã, vou passar sábado de manhã, a parte inteira aqui fazendo esse coleta de dados. Fez? Sai para almoçar, vai dar a volta no quarteirão, leve os gatos para passear, né, Lidiane? E aí vai fazendo isso para você liberar aqui, fazer, sabe, liberar o cérebro para depois você voltar e fazer novas conexões cerebrais aqui, olhando para aquele conteúdo. Você vai chegar com um novo olhar.
porque você já estava viciado e cansado daquilo ali. Então, voltou, vou revisar o que está escrito aqui. Ler, reler, para ajustar e trocar o que for preciso. Por que eu bato muito nesta tecla de revisão? Porque não tem coisa pior do que você receber currículo com erro de português. Não tem coisa pior do que você receber currículos com má formatação. Não tem coisa pior do que você receber currículo com as coisas que não fazem sentido, e aí começa 2022, 2021, de repente passa para 2016, depois volta em 2017. Tem que ter ordem cronológica nas coisas. É a organização da sua vida que está ali. E se você está mostrando que nem neste passo principal não está legal, é isso que você está dizendo sobre você. Você está deixando o outro inferir informações sobre você que muitas das vezes não são verdadeiras, mas se você não teve o cuidado de colocar, isso realmente deixa a desejar. E uma coisa com erro de português, assim, é que nós estamos, se você for parar para pensar, nós estamos em 2022. Todo mundo tem acesso a isso aqui, ó. É inadmissível o erro de português em pleno ano 2022 com a informação na palma da tua mão. Eu, particularmente, quando recebo algum currículo, alguma coisa com erro de português, na hora eu penso, meu Deus do céu, será que a pessoa não teve um tempo para parar, ir no Google, buscar a palavra ali que ela estava em dúvida, mesmo saber mesmo se essa é a forma correta de escrever, se houve alguma alteração ortográfica, mas isso é mais esse cuidado também demonstra a forma que a pessoa se importa em mostrar uma versão boa dela e vai se importar na vaga, em exercer a vaga depois de forma muito boa também. Então, né, é muito o isso, de português é inadmissível. É ser cuidadoso e cauteloso. Não tem por que eu deixo, né, muito mais tempo aqui em geral focado nesse assunto? Porque dele você tem o sucesso nos outros, mas essa é a base. É a base para você se conhecer, porque todo esse trabalho aqui, quando você monta esse currículo, e à medida que você para fazer esse mapeamento de informações, de realizações, de jornadas, gente, isso é tão importante, porque isso mexe com a gente mesmo, mexe com o nosso interno. Quando você olha tudo aquilo que você já fez, quando você olha todos esses resultados que você já teve, e olha esta melhor versão, você bate a mão no peito e fala, caramba, sabe, eu sou muito bom nisso. Olha, e se você ganha força. Então, é um trabalho que não é só de fazer currículo, colocar coisas no papel. Ele é uma terapia, autoterapia. É trabalho de autoconhecimento. Porque você ganha e olha para aquilo ali e fala, olha tudo que eu já fiz, olha tudo que eu já aprendi, olha todos os conhecimentos que eu já tenho até essa altura da minha vida. E isso vai facilitar muito a sua conversa numa entrevista. Você vai saber muito mais sobre você. Você já vai estar com as ideias todas sistematizadas. Você vai ter um storytelling melhor para conversar com o recrutador, se é necessário. Porque aí você já vai saber a história para contar. Você não vai ter que ficar lá parado, travado, tentando buscar na mente, lá em 1900 né, fala assim, busca lá no século passado alguma experiência para eu contar para algumas situações. Então, acho que isso é bem importante. Porque aí você vai colocar lá, realmente, hoje não se usa mais colocar título, tá? No currículo vitae, currículo profissional em cima, nada. O que você vai realmente colocar nesse currículo, e tanto é que, assim, essa é uma expressão, né, latina, mas é a sua vida. Então, você colocando na sua vida, você sempre vai colocar nome em destaque, e aí começa nesta ordem. Os 4 primeiros aqui são realmente essenciais. Colocar seu nome em destaque, colocar seus dados pessoais, endereço, o seu e-mail, o seu telefone, como é que essa pessoa interessou por você, como é que ela te acha. O objetivo, porque é a vaga que você está buscando, o que você está correndo atrás. Alguns pedem para você colocar a pretensão salarial, outros não, mas
isso fica a seu critério. Em geral, eu não coloco, e depois a gente vai realmente conversar, mas não precisa mencionar. E resumo, que é aquilo que eu comentei agora há pouco, que ele é bem matador. E aí vem as experiências profissionais, formação, idiomas, os cursos complementares, e embaixo também informações adicionais, por exemplo, né? Olha, necessito de adaptabilidade, às vezes eu sou uma pessoa com deficiência e preciso de adaptabilidade no trabalho para a vaga que eu estou aplicando, eu preciso de algum item especial, acessibilidade na empresa. Então, tem tudo isso, e isso a gente coloca sempre também no final, para que realmente eu também dê, como candidato, né, o recrutador, essas informações, para ele saber se realmente ele também pode me atender nessa questão de necessidade. E acho que é bem legal aqui, assim, dessa parte final de experiências, formação e tudo mais, você não precisa seguir esta ordem aqui, mas você vai olhar conforme a formatação no seu A4, porque para não ficar quebrado só um título e a coisa do outro lado, então você vai moldando conforme o espaço físico ali do próprio currículo que você está montando. E aqui eu tenho até um case. E outra, sobre os dados pessoais, não precisa colocar CPF, né, gente? Não precisa. O número do CPF, número do RG, não precisa, tá? Não, e um detalhe importante, boa, Lídia, uma das coisas, eu até vou mostrar aqui no case, em dados pessoais, as pessoas costumam colocar idade, sexo feminino ou alguma questão assim. Não tem necessidade. Se você coloca, e o que eu pego muito, né? A pessoa manda o currículo. Aí manda a idade, ok. Aí você está conversando e fala, você está com 35 anos. Ah, não, já fiz 36. Mais um ponto que você não olhou o seu currículo para mandar. A não ser que seja bem recente, né? Mandou o currículo há um mês, acabei de fazer aniversário, fiz 36, ok. Mas uma das coisas é que se você quer colocar alguma coisa relacionada a isso, coloca então só a data de nascimento. Porque aí o recrutador, se ele quiser, tiver interesse, vai olhar a idade. Mas hoje acho que é uma questão tão inclusiva que a gente tem buscado e tem mudado tanto o mercado, e várias pessoas em transição de carreira, várias pessoas acima dos 40 com uma nova atividade, com uma nova formação, que não faz muito sentido. E isso até ela costuma não colocar idade, às vezes não colocar foto, talvez seja até melhor para que qualquer viés inconsciente que o recrutador tenha, eu já crio uma objeção a esse viés, porque também não falar vou contratar, não quero contratar mulheres. Em geral, não tem jeito por causa do nome, mas não tem umas situações, porque o viés inconsciente é uma questão muito séria estudada hoje no mercado, até porque tem toda essa questão das mulheres, dos negros, né, da próprio time LGBTQIA+, a parte de 40 a mais. Então, isso tem gerado estudos muito interessantes a respeito do currículo, mas eu acho que assim, é uma questão de cuidado também desses dados, e como a Lidiane falou, não precisa mandar CPF, não precisa mandar RG, porque depois, se você for contratado, você vai ter que mandar todos os seus documentos pessoais para realmente a coisa, né, deslanchar. E aqui um case rápido, né, que eu trouxe, porque esse realmente é um currículo de uma pessoa que ele fez mentoria de carreira comigo, chegou com o currículo, olha, eu coloquei no currículo, mandei, mas eu não tenho conseguido e tudo mais. E aí essa pessoa, eu falei, me manda o seu currículo. Aí chegou esse currículo, completíssimo. Qual a primeira coisa que te causa de sensação, Lidiane? Muito colorido. Muito colorido. Preguiça de ler. Informação. Muita informação. Você fala assim, onde é que eu acho o quê? Como que eu começo a ler isso aqui? Por onde eu começo? Qual a estrutura? Aí você olha e fala, gente, tá bom. E eu conheço o profissional. Ele tem uma experiência, sabe? Ele é muito completo, perto do que ele tem buscado hoje. Tem formação em áreas diversas, tem experiência. E aí eu olhar e falar assim, é óbvio.
Porque a primeira sensação que me dá é falar assim, eu como recrutador, não tem nenhum resumo aqui, tá? Eu tiro fora. Eu não vou parar agora, porque isso aqui eu vou voltar lá naquele gráfico, vai gastar muito mais que 1 minuto. Então, no meu dia a dia, eu falei, depois eu vejo esse, deixa eu passar para os próximos que vão Porque, às vezes, muitas das vezes, eu tenho muitos candidatos bons. Então, e outra coisa, deixar toda essa bagagem que a gente comentou aqui pronta, te auxilia, inclusive, às vezes, a chegar primeiro em uma vaga. Então, você já ter tudo isso pronto, você pode chegar primeiro, ser indicado, está pronto para a oportunidade que passar também. Então, é bem importante você fazer esse trabalho. E aí, a mesma pessoa aqui com o currículo de 2 páginas. O que ele fez e tratou nesse currículo? Quando a gente olha, fala, lembra do nome em destaque, informações pessoais, tem o telefone para eu achá-lo, tem o e-mail, tem o LinkedIn dele, que lá no LinkedIn vão ter informações a mais. Qual que é o objetivo que ele quer? Eu resumo. Tá bom, eu tenho uma carreira construída ao longo de 14 anos no grupo XPTO, né? Vai colocar lá alguma coisa. Eu tenho atuação em processos, em planejamento, em governança de projetos, com foco em garantir a melhor experiência de clientes. Opa, tem visão cliente. Através da transformação das operações aderentes aos pilares de eficiência e riscos. Cara, grana, eficiência, riscos, isso aqui é um currículo para dentro, ele está fazendo uma transição dentro da própria empresa e é um grupo financeiro. E forte aplicação das metodologias Lean, Agile e uso escalável de automação sustentável. Quando eu olho, eu falo, caramba, ele tem melhoria de processo, conhece alguma coisa de automação, então, porque eu estou buscando, que é inovação, transformação lá dentro, que é uma vaga que ele tem buscado, tem experiências, eu falo, deixa eu deixar isso aqui do lado para eu olhar realmente depois o que mais. Formação acadêmica, da mais atualizada para menos atualizada, então ele colocou qual período, só o título, não precisa escrever milhões de coisas, eu fiz MBA disso, eu fiz pós isso e sou bacharel nesse. As certificações, da mais atual também para mais antiga. E aí, quando eu entro... Aqui entra aquela questão que eu comentei da ordem das coisas, né? Lá a gente estava falando aqui sobre experiências e depois cursos complementares, formação. Se ele começasse isso aqui, ia ficar tudo quebrado. Então, ele colocou as certificações primeiro e foi descrever as principais experiências aqui. Tem todas as experiências? Não, ele acabou de falar que ele tem 14 anos aqui de experiência no grupo. Mas o que ele trouxe aqui? Os últimos 5 anos, 2022, 2016 e 2022, os últimos 6 anos, que é onde ele está. Ele está atuando como engenharia de processos, sênior. Ele está atuando como engenheiro de processos, mas ele já trabalhou como analista de projetos e processos, já trabalhou como projetos e processos também aqui em outra área de modelo de excelência operacional e foi supervisor aqui, ou seja, tem gestão de pessoas também. Então, assim, aqui ele traz as principais habilidades. Precisa escrever as habilidades? Não, porque ele já comentou aqui sobre Kaizen. Olha, ele conhece metodologias. Olha, Giro, nossa, ferramentas focado em automação. Eu olho sobre as questões de sprints, conhece realmente ágil. Tem resultados de projetos, 5,7 milhões ano, 510 milhões. Então, ele participou de projetos de grande porte. Gestão de pessoas, sabe lidar com pessoas. Então, para a vaga que ele está atuando, que tinham estes critérios, e é um nível a mais, ele está buscando um upgrade, que é realmente liderar times, aqui, de uma forma sutil e estratégica, ele conta sobre ele, sem ficar divagando. A gente estudou o que a vaga pedia, o que dentro da empresa, o que eles têm buscado, né? Qual a filosofia da empresa, entender um pouco mais para ele fazer realmente essa transição. Então, acho que assim, fica muito mais clean. É um PDF, tá clean, mas está alinhado, tudo isso aqui tá indo, não tem erro de português, está tudo bonitinho. Ele fala assim, olha, deixa eu ler isso aqui. Então, acho que muda o jogo nesse sentido do que a gente estava falando. Olha, eu olhando para esse currículo, seria um dos primeiros que eu chamaria para uma entrevista.
pela organização, pela clareza das informações, principalmente do resumo dele ali e dos resultados que ele alcançou. Principalmente quando ele fala em resultado financeiro, porque, querendo ou não, a função que a pessoa vai exercer, a gente quer que ela pague. Se pague, né? Se pague, né? E assim, você dando essas informações, principalmente porque no que tange o financeiro, isso é muito importante, isso já é um diferencial enorme para quem está olhando o teu currículo. Para mim, pelo menos, né? Para mim. Não, e olha só, uma frase que você colocou, seria um dos primeiros a olhar. O que você colocou aqui? Eu não sei nem por onde começar, vou descartar. É a mesma pessoa. Uhum. Então, isso eu acho que é legal trazer aqui para a galera, justamente para a gente ver aqui o quanto isso muda o jogo. Não é trabalho jogado fora. A gente fez, eu acho que 2 ou 3 sessões de mentoring justamente focado nisso. E aí foi um trabalho para chegar nessa versão final, ele fez 2 antes. Entre aquela primeira versão e esse, a gente trabalhou, porque a gente fez essa coleta de dados, ele fez todos os blocos. Eu falei, a gente só evolui de sessão quando você voltar com todos esses blocos, com este olhar para o que você quer. E aí tem toda essa questão, por quê? Porque aí ele vai para a entrevista. E aí é o segundo ponto que a gente vai comentar aqui, em relação à entrevista. Porque hoje a maior parte está sendo utilizada em entrevistas virtuais, online. E aí eu brinco aqui, porque assim, a gente tem que ser pacífico nas entrevistas, né? Mas por quê? Porque é um conjunto de coisas que você tem que ter para trabalhar, para ir bem numa entrevista. Primeira, preparação. E a preparação aqui, de novo, né? Sempre, mas eu acho que assim, aqui é uma preparação diferente. É no sentido de qual que é o dia? Qual que é o horário? Realmente eu sei, tá certinho, eu tenho que ir, não tenho, recebi um e-mail, um convite, vai ser por telefone, tem bateria? São coisas, são pequenos detalhes que fazem a diferença. Eu estou num lugar que tem sinal, estou num lugar silencioso, se for por telefone, vai ser via câmera. Ok, deixa eu cuidar da minha aparência. Eu vou abrir a câmera. Então, eu estou todo desminiguido, vou passar uma aparência ruim. Gente, a gente, de verdade, não tem como. A gente não tem uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão. Então, ali é uma coisa que precisa ser cuidada. Uma questão também que eu falo para entrevista relacionada a se preparar. Está marcada para as 9. Então, eu vou sentar 10 para as 9 e vou respirar. Lá vem aqueles papos holísticos. Não, não é papo holístico, não é a vibe. É cientificamente comprovado. Desde o primeiro dia que você nasceu, saiu da barriga da mãe, o primeiro alimento que você recebeu foi ar. Você respirou e começou a chorar, muitos de nós. Por quê? O oxigênio ele vai alimentar seu cérebro, ele vai te ajudar, neurocientificamente comprovado, ele vai te ajudar a fazer novas sinapses. Em geral, numa entrevista, você já está em um momento de tensão. Aí o cortisol vem e começa a te sequestrar. Respira antes. No mínimo 7 vezes. Uma respiração profunda. Para quê? Para realmente se oxigenar. Para você estar ali e falar assim, ok, agora estou presente. Se dê esse presente para você estar com presença nessa preparação para a entrevista. Cuidamos da aparência, nos preparamos aqui. Vamos ter cuidado com a comunicação. Tudo isso tem a ver com entonação de voz. Uma das coisas que eu perguntei aqui para a Lidiane antes da gente começar, você está me ouvindo? Está conseguindo me enxergar? Está tudo bem? Por quê? Isso é um cuidado que eu tenho em passar aqui para vocês. Infraestrutura. Tá ligado meu computador na bateria, tem uma água do lado porque a boca vai secar. Se precisar aqui uma caneta e um papel, se precisar de alguma coisa anotar, meu celular está aqui também.
São essas coisas, qual é a infraestrutura, movimento, tá bom, estou num lugar silencioso, sem movimento de pessoas ao meu redor que vai tirar a atenção, me tirar a atenção ou tirar a atenção do próprio recrutador, música, cachorro latindo. É óbvio que não tem que ser tudo perfeito, gente, mas são pequenas condições que vão te trazer uma maior tranquilidade para você falar somente de você ali. Foco, prestar atenção no que a pessoa está falando, deixar que o entrevistador te pergunte, para que também você possa colocar... Porque no currículo você vai levar as coisas principais. Você não precisa escrever tudo que você fez na vida. Só que o recrutador vai te trazer perguntas sobre aquilo ali. Então, você vai ter que ter um conjunto de informações para poder falar. Cuidar do seu conteúdo. Esse conteúdo, inclusive, porque é o conteúdo interno. Você sabe quais são os seus maiores, os seus pontos fortes? Você sabe quais são os pontos que você ainda está em desenvolvimento? E se você já sabe isso, quais os planos de ação que você está levando para fazer? E realmente a questão de organização. Né? Eu vou lá abrir a entrevista, estou aqui, toda bonitinha e tudo, mas com a cama toda desarrumada, a porta do armário aberta e tudo mais aqui. Qual a minha organização? Então, são pontos aqui, 8 pontos rápidos aqui, mas acho que assim, que traz essa questão do cuidado. E aí, pensar assim, em muitas situações hoje de entrevistas, eles estão avaliando a chamada avaliação de desempenho, que o recrutador vai te avaliar em relação à sua apresentação, em relação ao seu controle emocional, vai olhar sobre o seu histórico profissional, quais são as suas realizações mais significativas, se você resolve problemas, porque, em geral, o que a gente mais tem são problemas para serem solucionados e resolvidos. Mas quando você muda o olhar e fala, cara, não tenho mais problema, eu tenho oportunidades, a coisa vira e muda. E qual ela vai fazer? Uma investigação comportamental. Então, tudo isso é aquilo que a própria Lidiane trouxe. Se o seu currículo já passou a informação de que você não tem nenhum cuidado com aquilo ali, se você foi para a entrevista e não teve alguns cuidados a mais, você está passando uma informação realmente que não está, muitas das vezes, condizente com o que você quer mostrar. E essa questão do comportamental, ele hoje é um diferencial no mercado. O controle emocional e investigação comportamental, ele é, assim, básico. Então, por isso volta a questão do autoconhecimento. Porque é preferível você contrata uma pessoa com caráter e habilidade técnica que você desenvolve. O contrário é muito difícil para a empresa. Então, treinamento e habilidade técnica, a gente vai junto, a gente compartilha e a pessoa vai. Mas se a pessoa não tem um viés de colaboração, não tem o mínimo de respeito pelo outro, não tem empatia, aí a coisa não flui. E, por último, fechando aqui, né, o nosso tripé, vamos falar sobre redes. Redes eu vou passar rapidamente, porque tudo isso que a gente fez, ela se encaixa completamente no assunto. E quando a gente fala sobre redes, a gente tem a questão, né, de LinkedIn é o que mais vem na nossa mente, mas existem outras redes aqui, 99jobs, vagas.com, InfoJobs, a própria Cato, que são lugares que você pode colocar o seu currículo. Existem redes internacionais, que tem a Monster, a Seek, a Net Empregos, baseados em algumas áreas. Não conheço muito a fundo essas questões das redes. A Trovit, ela tem poucos anos que está no Brasil, mas ela também é internacional. Mas acho que aqui, assim, vou falar um pouco mais focado em LinkedIn, mas a questão relacionada a redes sociais é muito importante também. O que você está mostrando na sua rede social versus o que você está buscando. Porque não adianta eu ir lá e falar que tem a melhor vaga do mundo em algum ambiente que, por exemplo, mas eu não posso ser quem eu sou, não é isso. É você realmente saber qual que é o seu objetivo versus quem é você, o que você está mostrando na rede social. Volto naquele ponto lá da aparência ou das questões que realmente são subliminarmente podem te impedir de chegar na vaga que você quer. Então, são pequenas observações que eu acho que vale o cuidado.
Aqui no LinkedIn, eu trouxe realmente, aqui são informações do próprio LinkedIn, tá? O próprio LinkedIn te dá essa informação que quando você coloca lá em busca de recolocação, desempregado, aberto a novos desafios, eles têm dentro do algoritmo, assim, eles impedem que muitas das vezes o recrutador te encontre. Não é por aí que o cara vai procurar, ele não vai lá digitar, olha, eu vou lá buscar pessoas que estão em busca de recolocação. Não é. É daquela questão que a gente comentou sobre palavra-chave. Então, assim, e outra coisa, quando você for colocar lá suas informações no LinkedIn, é importante responder o que o recrutador procura quando ele quer me encontrar. A gente já fez todo esse trabalho, se você fez o trabalho prévio ali, fica fácil responder essa pergunta e encontrar o conteúdo que você vai colocar lá dentro da rede. Então, as palavras-chave mais adequadas é você olhar vagas abertas parecidas ou ideais que você busca para você analisar e aí colocar eu falo, né, de modelar, né? Você vai lá e faz um copy-cola e olhar ali o que é realmente, para analisar no mínimo 10 vagas. Analise umas 10 vagas, verifique quais são as palavras-chave mais adequadas e busque por essas vagas abertas que tenham a ver com o que você quer. E aí você vai lá e estrutura dentro do LinkedIn essa questão. E investir tempo, descobrindo essas palavras-chave. E aí, o que você vai fazer muito? Investir o tempo, analisou essas 10 vagas, dá uma olhada no que se encaixa melhor no seu momento, e aí você vai brincando com essas palavras e vendo qual é o resultado. Às vezes você troca uma ou outra, e aí vai vendo o que você vai sendo chamado ou não para isso. E, né, de acordo com a sua área de atuação. Por fim, aqui, por falar em redes, a gente fala sobre rede, não é só o LinkedIn, só aqueles itens que eu comentei atrás. Rede tem a ver com conexão e com ambiência. O que é isso? Quando você estabelece boas conexões, se torna muito mais fácil de você chegar onde você quer. Estabelecer boas conexões é realmente você ter uma rede de amigos, uma rede de profissionais, uma rede de ex-líderes, ex-colegas de trabalho. Se você está buscando uma grande vaga, essas pessoas têm também ao seu redor que saber que você está em busca disso. E você tem que estar com esse currículo na mão, em PDF, salvo no seu celular. Porque, às vezes, em um jantar, um café, um encontro, fala, tá bom, tá tendo a vaga X. Posso te mandar meu currículo? Tá aqui, já encaminha. Não deixa, fique preparado. Esteja ali com essas questões na mão. E estabeleça boas conexões. Quando eu falo de ambiência, realmente também é aquela situação de se você está sempre no mesmo grupinho. Tem ali, eu estou no grupinho dos desempregados. E só convivo ali, como é que você vai expandir suas conexões? Então, procure fazer novas conexões. Seja no futebol, seja dentro do culto, enfim, estabeleça conexões que possam realmente também ampliar esse seu ambiente e ao redor você estabelecer novas oportunidades e novas chances. E se comunique. Porque a maior questão hoje de boas vagas, muitas das vezes elas são preenchidas com indicação. Então, se você não levanta a mão e fala, eu estou disponível, às vezes a pessoa do seu lado não sabe e tem uma ótima oportunidade que seria perfeito para você e aí a coisa não vai. Tem uma coisa sobre isso também, sobre as conexões. Tem uma coisa que às vezes pede na vaga experiência. Mas eu não tenho experiência. Ok, você não tem experiência, mas na faculdade você era o primeiro a ir para os trabalhos acadêmicos, você era o primeiro a participar das apresentações acadêmicas, você era o primeiro a desenvolver projetos, você participava de uma ambiência, você buscava trazer projetos de entidades para dentro da faculdade, entidades, associação comercial, Sebrae, Senai, Senac, você promovia, gente, vamos promover nós mesmos, vamos buscar nós mesmos promover, criar nossas oportunidades nesse sentido. Isso vale, às vezes, muito mais do que uma experiência.
às vezes, essa vontade de você fazer as coisas, de você criar oportunidade, de você de você mesmo fazer as coisas acontecerem, vale muito mais que, às vezes, uma experiência para nós, Com enquanto certeza. recrutadores. Então, assim, busca se inserir. As associações comerciais, hoje em dia, elas têm muito como é que eu posso dizer? Esses grupos de trabalhos específicos, por exemplo, pessoas da área de arquitetura, da área de psicologia, da área de TI, tem esses grupos dentro das associações comerciais que eles buscam desenvolver projetos, eventos, para estarem ali participando e se desenvolvendo seus negócios. E você pode estar ali também participando desses eventos, ali você pode encontrar muita chance, sabe? Então, assim, estar, né? Estar nos lugares onde as coisas estão acontecendo. exato, e Às não ter vezes, vergonha de estar nesses lugares, né? a gente tem que estar, tem que conhecer pessoas e ter contatos, sabe? Tem uma dica legal que às vezes você fala assim, né, não vou dar o telefone para a pessoa e tudo. A sua capa de fundo do celular, ela pode ter o QR Code do seu WhatsApp. Se alguém te perguntar, me passa o telefone, você mostra o próprio telefone e fala que o meu agora está carregando a nova versão. Mas você mostra e fala, não, pode escanear aqui. A pessoa já cai direto no seu WhatsApp e te manda um oi. Então, assim, é estabelecer e ampliar conexões para que realmente você estar nesses lugares assim, é muito saudável para a carreira. Porque tudo, eu brinco que tem uma pessoa que eu conheço, ele fala, tudo é aula. E realmente, tudo é aula. Tudo a gente tem aprendizado. Exato. Então, e às vezes a gente, sabe, trocar o conforto de estar entre o grupo que eu já estou acostumado para me desafiar a estar em um outro grupo para ampliar uma ou outra conexão. Então, isso é bem importante. E aqui, por fim, Lidy, que pena que estamos acabando, eu comento sobre a questão do autoconhecimento, porque todo esse trabalho que a gente fez, né, que eu comentei aqui, ele volta muito e eu trabalho bastante com a questão de pontos fortes e forças, porque eu falo que, como eu já liderei muitas pessoas e tem muitos modelos de trabalho, modelos de avaliação em empresas que levam a gente à tendência de olhar o que falta e olhar o gap e olhar o que falta desenvolver, o que eu levei a nota mais baixa. E isso vem desde, né, a nossa, talvez desde o tempo de criança, que só servia se tirasse 10. Um 7, às vezes, não era comemorado. Então, tem muitas questões por trás. Mas quando a gente faz esse trabalho do currículo sendo verdadeiros com nós mesmos, ele nos dá essa capacidade de olhar para o que realmente a gente é bom. E é esta questão do que são nossas forças, do que são os nossos pontos fortes, é que vão nos levar além. Não é o que falta desenvolver. Se eu sou boa em liderança, é aí que eu tenho que focar e é ali que vai brilhar os meus olhos. Se eu sou boa em liderança, a liderança vai me fazer brilhar os olhos, a liderança vai me levar além, e não é ao ponto que eu tenho que desenvolver em tecnologia que eu vou ficar só focada naquilo, porque aquilo ali já vai ser mais natural. Então, eu deixei aqui, por fim, aqui essas duas indicações. É um livro que chama Descubra Seus Pontos Fortes. Ele é um livro, ele saiu agora revisitado, a 2.0, já tem acho que uns 2 ou 3 anos, mas ele é um livro, acho que tem 30 anos. Ele vem de pesquisas da Gallup durante todo esse período. E o que é legal? Ele não é um livro para você pegar e ler, ele é um livro que você tem o teste, na contracapa dele, vem um QR Code, você raspa, tem um código, você entra no site do Instituto e faz um teste para você descobrir os seus 5 principais pontos fortes. Então, isso é muito bom porque também te amplia o olhar sobre você mesmo e facilita até para você ir a entrevistas com mais segurança, com mais conhecimento para falar, nossa, isso aqui tem muito a ver essa vaga comigo, porque isso é um dos meus pontos fortes, tem a ver e tudo mais.
E tem só o teste também, já direto lá no Instituto Gallup, mas em geral, financeiramente falando, é melhor o livro, e também você fica com todas são 34 pontos fortes, e acho que são 34. E aí você pode ler sobre eles, né? E sobre os outros também. Acho assim, para mim, ele mudou muito a minha percepção sobre eu mesma, e acho que assim ele ajuda muito a gente como ser humano a virar e falar assim, aqui eu estou ficando raízes verdadeiras, e é um instituto muito confiável, com muita experiência, então é uma dica que eu dou. E um outro teste que eu falo sobre as forças de caráter, né, que também tem a ver com essas questões dos pontos fortes, é do VIA Institute. Ele tem ele é um teste, são vários blocos, mas ele também traz as 24 forças de caráter, que também tem a ver com essa questão do que me move, para você se conhecer também. E ele tem alguns sites gratuitos, tinha o site da Feliciência, mas buscando no Google é fácil de encontrar essa pesquisa também. E esse é sem custo, né? Você não tem que fazer a aquisição do livro. O livro, às vezes, você acha ele em R$ 50, mas, enfim, às vezes mais caro, depende muito da época. Mas é muito bom, acho que assim, são coisas para vocês apostarem em vocês mesmos, junto com esse trabalho, né, de currículo e tudo mais, para realmente se conhecer e chegar lá, né, na vaga que vocês tanto almejam. Aqui, galera, eu vou deixar meus contatos, caso vocês precisem, meu Instagram, meu LinkedIn, meu telefone, meu e-mail, qualquer coisa que precisarem, fiquem à vontade em entrar em contato. E aqui, por final, é agradecer imensamente a Adriana e Lidiane pelo convite, realmente, porque é um prazer participar aqui, compartilhar sobre essas experiências com todo esse time, com toda essa galera. E estamos aí para o que der e viesse. Precisando, estou à disposição, tá bom? Ai, meu Deus, eu que agradeço a tua disponibilidade, o teu tempo, essas informações muito boas, muito relevantes. A gente conversando aqui, você trazer essas informações, me veio lembranças lá de 10 anos atrás, da época da faculdade, a época que eu estava entrando no mercado de trabalho, que eu estava buscando meu espaço, assim, e eu penso, nossa, se eu tivesse essas informações naquela época, eu poderia ter melhorado muita coisa, poderia ter aproveitado muitas outras oportunidades. Mas, enfim, pessoal, aproveitem bastante essas oportunidades, aproveitem essas informações que a gente está dando aqui para vocês. Isso daqui é um divisor de água na vida de vocês, na carreira de vocês. Assim, é importantíssimo a gente ficar atento a nós mesmos. E, assim, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, Delaney, por esse momento aqui com a gente. Até os próximos Tech Camp. Mas, certeza, certeza. Muito boa essa iniciativa de vocês, de verdade. Acho que assim, gente, temos que cuidar de nós mesmos, temos que cuidar das nossas carreiras e aí não deixar passar em branco. E essas oportunidades de conhecimentos, igual a Onimble está fazendo agora, acho que vem muito a calhar e a contribuir, não só, sabe assim, a contribuir para a sociedade. A gente precisa realmente fazer isso, compartilhar essas questões, levar, né, o conhecimento e a voz ao mundo, porque só assim ele vale a pena. Se a gente tem conhecimento só para a gente, não adianta, né? Então, vamos aí. Então tá, obrigada. Bom dia para você aí terminar.